seja bem-vindo. Estamos mais uma vez aqui como instrumento de Deus para compartilhar com você a palavra de Deus, compartilhar os ensinos do Senhor. E hoje é um dia especial porque estamos tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Você que está aí na sua casa, se prepare, pegue sua Bíblia, para que você possa participar. Eu estava pensando ainda há pouco, graças a Deus, irmãos, que mesmo nesse período que nós estamos vivendo, você que está me ouvindo, você tem tido a oportunidade de ouvir uma palavra de Deus. Deus tem usado pessoas para falar ao seu coração, através dessas vidas, desses instrumentos. Você que é ovelha de Deus, você não está sozinho, né? Deus está contigo. Ele tem usado pessoas para sempre trazer uma palavra para o teu coração. A Bíblia diz que a pessoa que é uma ovelha do Senhor, ela ouve a voz do seu pastor. E graças a Deus por isso. A você que já está com a sua Bíblia, abra comigo em Lucas capítulo 12, vamos estar lendo a partir do versículo 22. Irmãos, eu trouxe um tema aqui para compartilhar com você, que diz assim: primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o governo do nosso Deus. Primeiro devemos estar inseridos nesse governo de Deus, no pastoreio de Deus, no cuidado de Deus. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, para a glória do nome do Senhor. Verso 22 diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, não podeis fazer quanto estas coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando-se de vós, homem de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu quero convidar você a orar comigo neste momento, para que Deus fale mais ao seu coração. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por este momento. Que o Espírito Santo continue agindo nesse lugar. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento, mais uma vez, para que as pessoas que estão em casa e as pessoas que estão aqui possam entender, compreender a tua palavra. Que não seja a minha voz, mas que seja a tua, que alcance o coração de cada uma dessas pessoas. Eu não as conheço, eu não sei como é que elas estão hoje, mas o Senhor sabe. Por isso, fala poderosamente, Senhor, com cada pessoa nesta hora. Eu te peço
e te agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Primeiro, o reino de Deus. Primeiro, o governo do nosso Deus. Primeiro, devemos estar atentos para aquilo que Deus quer que façamos, para a vontade dele. Irmão, o reino de Deus abriga tudo o que nós precisamos, que nós necessitamos. É bem verdade que mesmo estando no reino de Deus, sendo governado por Deus, pastoreado por Ele, cuidado por Ele, nós iremos passar por aflições, por dificuldades, mas a Bíblia nos garante que estaremos seguros no reino de Deus. O reino de Deus proporciona para o ser humano tudo aquilo que o homem precisa. Fora do reino de Deus não há proteção, não há segurança, não há paz. É muito importante que a gente entenda isso. O reino de Deus é perfeito, ele é completo, ele é acabado, ele é cabal, como eu falei ainda há pouco, ele é completo, não falta absolutamente nada. O reino de Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, irmãos, que até o sofrimento que nós passamos, estando no reino de Deus, contribui para o nosso bem. Deus é maravilhoso. Deus governa aqueles que aceitaram o seu Filho, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, e tem o Espírito Santo como guia de suas vidas. Quando o Senhor Jesus deu início ao seu ministério, ele falava com as pessoas dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é a porta para o reino de Deus. Jesus Cristo é o caminho para entrar no reino de Deus, para ser governado por Deus, pastoreado por Ele, cuidado por Ele. Por isso o Senhor começa o seu ministério pregando uma palavra de arrependimento, porque só podem entrar no reino de Deus aqueles que se arrependerem dos seus pecados, dos seus erros. Esses podem enxergar o caminho do reino de Deus, porque é estreito, é apertado. Então o arrependimento leva a pessoa a entrar no reino de Deus. Observe como a Bíblia define o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E as pessoas que obedecerem a palavra de Deus, elas vão desfrutar, irmão, desses bens, dessas maravilhas que o reino de Deus proporciona para aqueles que fazem parte desse governo tão maravilhoso. E o texto que nós estamos lendo, ele vai mostrar os discípulos de Jesus com pensamentos contrários àquilo que o reino de Deus tem para nós. Você observa que do versículo 22 ao versículo 23, os discípulos estão preocupados, inquietos, ansiosos, e o Senhor Jesus está observando o coração deles, as atitudes deles, e dá uma palavra para que eles não andem ansiosos, para que a vida deles não fosse baseada pela preocupação, pela inquietação, pela ansiedade. Então por isso que o Senhor diz assim, olha, não andeis ansiosos. A Bíblia chega a dizer que o Senhor faz uma advertência. É como se ele dissesse: no reino de Deus não é permitido andar ansioso. No reino de Deus não é permitido andar preocupado. No reino de Deus não é permitido andar com um coração temeroso. No reino de Deus não é permitido andar em pânico. Por que ele está dizendo isso? Porque ele é autossuficiente. Ele é poderoso para cuidar dos seus. Por isso ele garante que não devemos andar preocupados por nada, porque ele vai cuidar do seu povo. Então o reino de Deus é maravilhoso, é um governo de paz, é um governo de justiça, é um governo de alegria.
E os discípulos estavam preocupados com coisas mínimas, coisas pequenas estavam deixando eles preocupados, ansiosos, inquietos. E olha só, irmão, o que eles estavam se preocupando? Por que a cabeça deles estava assim? Neste verso, o Senhor está ensinando os seus seguidores que as necessidades físicas são uma parte importante da vida e que não devemos ser preguiçosos. Claro, temos que trabalhar, mas esses pensamentos não devem dominar a mente do cristão. Não é porque eu tenho uma necessidade básica, não é porque eu preciso de comida e preciso mesmo, não é porque eu preciso das vestes e eu preciso mesmo, que esses pensamentos vão tomar conta da minha mente, para eu perder o foco de adorar a Deus, de glorificar o Senhor, de bendizer o nome do Senhor. Não, irmãos. Deus não quer que andemos inquietos, preocupados, porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós, que nos pastoreia, que nos abençoa de uma forma muito especial. No versículo 29 e 30, ele diz assim: não andeis a indagar, não fique indagando de um lado para outro, o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, com que nós vamos nos vestir. Ele está dizendo isso para os discípulos, irmãos. Não façam disso a sua prioridade, não façam dessas preocupações as suas prioridades, não deixe isso invadir a sua mente, trazer preocupações, inquietações, ansiedades para você. É isso que ele está dizendo. Não vos entregueis a inquietações. Por ser uma falta de confiança em Deus, a preocupação se constitui uma falta grave, porque a ansiedade é uma falta de confiança no nosso Deus. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele falou que supriria as nossas necessidades. Por que andar inquietos, indagando, como se nós não tivéssemos alguém soberano, poderoso, que cuida das nossas necessidades? Não andeis inquietos por coisa alguma. Não andeis a indagar o que eu vou comer, o que eu vou beber, com quem eu vou me vestir. É isso que o Senhor está dizendo para os seus discípulos. E no versículo 24, 27 e 28, ele nos dá uma lição tremenda, irmãos. Ele usa a figura do corvo e a figura do lírio do campo como mestres. Ele diz assim: olhai para os corvos, olhai para os lírios do campo, aprendam com eles, observem como é que eles vivem, olhe só para eles. E o interessante, irmão, que o corvo, dentro da cultura judaica, era um animal impuro. Eles não comiam o corvo. E Deus usa a figura do corvo para dizer: olha, preste atenção para eles. Vejam se eles andam preocupados, vejam se eles param de louvar, de cantar, de se alegrar, de viver. Eles têm uma noção que tem alguém que cuida deles. Eles têm uma noção que tem um governo sobre eles que não permitem que eles morram de fome. Como é que um ser humano que é racional, como é que um ser humano que é a coroa da criação, a excelência da criação, não consegue acreditar no seu Deus? Foi o que Isaías falou, se referindo a Israel. Isaías disse: o boi conhece o seu possuidor, mas Israel não conhece o seu Deus. Olha que coisa, irmãos. Deus está dizendo para nós, mesmo nesse tempo complicado que nós estamos falando: olha, nós temos um Deus. Nós temos um Deus poderoso que nos ama, que tem nos guardado e vai continuar nos guardando. Não vamos ficar preocupados, ansiosos, inquietos, porque nós temos um Deus maravilhoso que nos ama. É isso que ele está dizendo. Olhe para os corvos,
Olhe para os lírios do campo, e mais na frente ele vai dizer que o lírio passa um tempo e depois é queimado. Mas Deus cuida deles. Se Deus cuida do corvo, cuida dos lírios, não vai cuidar de mim, de você, que somos, dentro da hierarquia da criação, a coroa dessa criação, a excelência dessa criação? Claro que vai cuidar de nós. Vai cuidar e tem cuidado, irmãos. Eu me lembro agora do profeta Elias. O profeta Elias, num período de muita fome em Israel, quando Acabe era o rei de Israel, ele profetizou que durante 7 anos não ia, 3 anos e 6 meses, melhor dizendo, não ia chover em Israel, e não choveu. Teve uma crise terrível, mas Deus cuidou desse homem. Mandou ele ficar na beira de um riacho, tomava a água daquele riacho, e a Bíblia diz que Deus usava o corvo, irmão, para levar comida para esse homem de manhã e à tarde. Depois faltou água, Deus manda ele para Serepta de Sidom e ordena uma viúva, uma mulher que não tinha posse, uma mulher pobre, desprovida, mas Deus ordenou aquela viúva para cuidar daquele homem de Deus. Agora você sabe por quê? Porque esse homem estava dentro do reino de Deus, era governado por Deus, guiado por Deus. O que Deus está me dizendo? Se eu estiver no reino dele, se eu estiver sendo dirigido por ele, governado por ele, ele vai cuidar de mim, e vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, vai cuidar dos seus familiares. É isso que ele está dizendo. Precisamos estar no reino de Deus, irmãos, porque o reino de Deus ele tem um governante fiel, justo, misericordioso, que cuida dos seus súditos, não os deixa jogados jamais. Aleluia. Os corvos e os lírios são mestres para nós, irmãos. Jesus está dizendo: olhe para os corvos, aprendam com eles, extraiam lições deles. É como se eu estivesse dizendo: olhe para os pássaros. Engraçado que é a criação que raciocina, é a criação que entra em parafuso. A que não deveria entrar em parafuso é que entra em parafuso, é que destrói. Aquela que não raciocina, continua firme, crendo no seu Deus, crendo no Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Levítico capítulo 11, verso 15, Deuteronômio 14, 14, falam que o corvo era um animal impuro, irmãos. Mas Deus está usando a figura desses animais para nos ensinar que devemos confiar no nosso Deus. Quando nós não ouvimos o nosso Deus, quando a gente não crê na palavra dele, quando a gente não se encaixa dentro dos padrões do reino de Deus, a gente sofre muito mais, irmãos, porque nós queremos resolver as coisas com a nossa própria força. Nós queremos ter o domínio das coisas, e quando a gente não domina, a gente entra em parafuso. Devemos confiar no Senhor, assim como o povo confia em Deus e sabe que ele tem um Criador que vai cuidar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem a palavra chave desse texto: devemos buscar o reino de Deus. Pastor, o que é buscar o reino de Deus? Nós o buscamos quando eles e seus caminhos exercem domínio sobre as nossas vidas, irmãos. Por essa razão, Paulo diz: portanto, se foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmão, se nós formos olhar para as coisas que nos rodeiam, as notícias, os acontecimentos, nós vamos perder a nossa fé. A gente precisa até nesse período de pandemia aí, ter muito cuidado com aquilo que a gente está assistindo, que a gente está ouvindo, que a gente está lendo. Nós precisamos, como diz o texto aqui, já ressuscitamos com Cristo, temos uma nova vida. Então vamos buscar as coisas do alto, as coisas do reino de Deus. Vamos ocupar nossa mente com as coisas do reino de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo para a gente fazer. E não deixar as coisas que estão acontecendo, essas notícias que trazem sofrimento, tristeza, medo, pavor, pânico, dirigir a nossa cabeça, não. E não ficar preocupado também, meu Deus, do jeito que as coisas estão acontecendo, o que nós vamos comer amanhã, como é que eu vou alimentar a minha família amanhã, como é que eu vou me vestir amanhã. Irmãos, no céu não existe crise. Deus é o dono do ouro e da prata. Se nós estivermos dentro do seu reino, do seu governo, e vivermos como súditos fiéis, Deus vai mover o céu e vai sustentar o seu povo, porque Ele é fiel. Sempre foi assim e sempre será, que a palavra de Deus não vai passar, irmãos. Ele é fiel, diz a Bíblia. Então não vamos ficar preocupados. Pastor, o senhor está dizendo que então não devo trabalhar? Não é isso, irmãos. O que a Bíblia está nos ensinando é que a minha cabeça não deve ser dominada por esse medo, por essa ansiedade, essa inquietação, não. A minha cabeça deve ser dominada pelos ensinamentos da palavra de Deus, deve ser movida pela graça e o poder de Deus. É isso que tem que ser. Mesmo diante de situações complicadas, mesmo assim, eu vou glorificar o Senhor, eu vou bendizer o seu nome, eu vou crer na sua palavra, e Ele vai nos abençoar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é maravilhoso, irmãos, a sua palavra é fiel. A Bíblia diz que Daniel falou que o reino dele não tem fim, o reino dele é eterno, é poderoso, é perfeito, é grandioso, nunca vai se acabar. Então ele fala no verso 32, não temais, ó pequeno rebanho. Ele sabe que somos pequenos, ele sabe que somos humanos, temos os nossos medos, mas ele diz, não temais, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino, irmãos. A ideia de me chamar para o reino de Deus, de me escolher, não é uma ideia minha, não partiu de mim, não partiu de você, foi Deus que escolheu você, escolheu a mim, para que nós fizéssemos parte do seu reino, do seu governo, para que a gente fosse dirigido, pastoreado, apacentado por Ele. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso bom pastor. Ele nos dirige a verdes pastos, a águas tranquilas. Ele é o nosso bom pastor que cuida do seu povo com amor, com carinho e com misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui tem uma coisa interessante, irmãos. Ele diz assim, vendei os vossos bens e dai esmola. O que o Senhor está dizendo? Que os seus súditos, que os seus seguidores, que aqueles que fazem parte do seu reino, devem ter um coração misericordioso, devem ter um coração cheio de compaixão por aqueles que precisam de ajuda. Vendei os vossos bens e dai esmola.
Claro que ele está falando aqui, irmãos, que a gente deve compartilhar com as pessoas dentro das suas necessidades. Nós não podemos adquirir as coisas pensando só em nós mesmos. Precisamos ajudar os outros. Precisamos socorrer os necessitados, como diz a palavra de Deus. Ele diz: fazei para vós outros bolsas que não se desgastem. Ele está dizendo que nós devemos adquirir tesouros num lugar onde eles não possam ser roubados. É isso que ele vai falar um pouquinho aqui, ó. Onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Pastor, e como é que a gente consegue adquirir tesouros que não se desgastem? É quando nós investimos naquilo que agrada a Deus, naquilo que é eterno, naquilo que Deus realmente quer que a gente invista, no seu reino, ajudando as pessoas, compartilhando a palavra de Deus, pegando o nosso tempo para investir na vida de pessoas que não conhecem o Senhor. Fazendo isso, nós vamos acumular tesouros no céu. As nossas obras vão ficar na memória do nosso Deus. Porque onde estiver o nosso coração, onde estiver a nossa vida, porque o coração é a centralidade da vida, a essência de tudo. Onde estiver o nosso coração, estiver o nosso pensamento, o nosso sentimento, aí estará também o nosso coração, nosso tesouro. É isso que o Senhor está dizendo. Mas eu quero falar para você que está aí em casa, participando do culto junto com a sua família. A porta do reino de Deus ainda está aberta. Ainda há um caminho para entrar no reino de Deus. O caminho é Jesus. Jesus diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, disse o Senhor Jesus. Ele é a única porta de acesso a esse reino. E essa porta, esse acesso, esse caminho ainda está aberto. Então, de repente, você está aí ouvindo a palavra de Deus, passando por um momento complicado, difícil. Eu quero encorajar você, desafiar você, para que você entre no reino de Deus. Porque no reino de Deus, como eu falei ainda há pouco, o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, está muito além disso. A comida e a bebida vão passar, mas o reino de Deus é eterno. O Senhor está dizendo para você fazer parte de um reino que vai além das coisas materiais, além das coisas que você vê. O reino de Deus é eterno, e aqueles que entrarem para o reino de Deus através da pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré vão viver eternamente com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então a porta do reino está aberta, o caminho para o reino de Deus está aberto. Você deve entregar a sua vida para Ele, porque Ele vai te abençoar de uma forma muito grande, muito poderosa. Então, só relembrando, querido, não ande ansioso. A palavra do reino de Deus para você é: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pela comida, nem pela bebida, porque você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que cuida dos animais. Imagine, se Ele cuida dos animais, Ele vai cuidar de você, que é a coroa da criação, a excelência da sua criação. Por isso, não ande ansioso, não ande preocupado com isso. Não fique indagando: meu Deus, o que vai ser amanhã? Às vezes as pessoas não dormem, ficam a noite toda pensando, indagando, questionando. Deus está dizendo: não faça isso. Não se entregue às inquietações. Não deixe as inquietações tomar conta da sua mente. Descanse no Senhor. Ele sabe do que você precisa, do que você necessita. Faça somente aquilo que você deve fazer, aquilo que está dentro das suas condições. O resto não pode fazer,
Deixa que Deus vai fazer. Só faça o que você pode fazer. Ah, mas eu gostaria de fazer isso, aquilo, ajudar. Você não tem como fazer, Deus sabe que você não pode. Então fique tranquilo, Deus vai fazer isso. Ele é o Deus do impossível. Não ande inquieto por coisa alguma. E mais uma vez, querido, aprenda com os corpos. Eles não andam inquietos, preocupados, ansiosos, não. Eles não vivem assim. Existe um Deus que cuida de toda a criação, cuida de toda a sua criação. Esse reino é justo, perfeito, maravilhoso. Deus não apenas criou as coisas, Deus sustenta. Eu fiquei pensando, imagine se passasse um ano sem chover, irmãos, como é que ficaria o mundo, a terra, as vidas? Deus está no controle. Agora imagine se chovesse um ano direto, o que não ia acontecer? Deus está no controle, Ele faz tudo segundo a sua vontade. Nós temos um Deus soberano que tem um controle de todas as coisas. Ele é o nosso rei. A Bíblia diz que Ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. É Ele que governa a sua vida. Quero dizer para Jane, que deve estar me vendo agora, me assistindo, Deus que governa a sua vida. Jane Batista, a irmã Adilene, a irmã Gevena, Deus governa a sua vida. Deus está no controle, querido, de todas as coisas. E o que Ele quer é que a gente confie nele. Essa palavra ansiedade para Deus, para nós, não deve existir, irmãos, porque é uma falta de confiança no nosso Deus. É Deus que está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Então, querido, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, essa palavra de Deus para o teu coração. Primeiro, o reino de Deus. Se dedique no reino de Deus. Ore mais, leia mais a Bíblia, adore mais a Deus, procure conhecer mais esse Deus, pregue a palavra de Deus, se envolva com as coisas de Deus, e pode ter certeza que Ele vai cuidar de você, assim como Ele cuidou de Elias, assim como Ele cuidou de Davi, assim como Ele cuidou dos apóstolos, assim como Ele cuidou de todos os seus servos e tem cuidado. Se a gente se envolver com o seu reino, Ele é um rei justo que vai suprir as nossas necessidades. Não fique preocupado, não fique com medo, amedrontado. Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Continue firme no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo.